Hoje a gente vai falar sobre plantar a lua. Já que a gente está no mês do Dia Mundial do Plante Sua Lua, para celebrar, a gente vai falar um pouquinho sobre. Muitas mulheres me pediram para abordar esse assunto, embora para muitas de nós isso já seja uma prática habitual, para muitas mulheres ainda é algo novo. Então eu vou falar um pouquinho sobre devolver nosso sangue menstrual para a terra e o porquê. Antigamente, nós mulheres menstruávamos todas juntas na lua nova, porque como havia aquela escuridão no céu, aquela não lua, né, nosso hipotálamo reconhecia como uma morte e a gente sangrava todas juntas. Então a gente ia para as tendas da lua, para as tendas vermelhas, as tendas rojas, né? Eram lugares em que a gente podia se recolher para tecer nossos sonhos, para a gente estar recolhida, doando nosso sangue menstrual para a terra, com um foguinho no meio aquecendo. A gente compartilhava receitas, sonhos, se apoiava, né? Enquanto isso, os homens, as mulheres mais velhas, as crianças cuidavam dos afazeres ali para fora da nossa tenda, para que a gente pudesse ter aquele recolhimento e nesse recolhimento nos nutrirmos e nutrirmos a terra também através do nosso sangue menstrual. O nosso sangue menstrual é o maior biofertilizante que existe. Ele tem células-tronco, ele tem sais minerais, ele tem ferro, ele tem toda uma potencialidade de vida porque é um óvulo que não foi fecundado. Poderia gerar uma outra vida humana, né? Como não foi fecundado, quando a gente devolve para a terra, toda essa potencialidade de vida a gente devolve para a terra. Então a terra cresce, né? As plantas da terra crescem com força, com nutrientes, além do que as plantas que a gente precisa começam a brotar ao nosso redor. Então a gente sabia disso e por isso a gente se recolhia e doava nosso sangue para a terra, né? Inclusive nos aguardavam com festa de fora da tenda, porque sabiam que por a gente ter aquele recolhimento tão profundo, a gente saberia o que aconteceria, né, nos próximos 28 dias, se ia chover demais, se ia ter alguma praga, alguma peste, alguma seca, por essa conexão bem profunda com a terra, que não tem nada de sobrenatural, é algo supernatural, né? Com o tempo, essa prática aos poucos foi sendo deixada de lado. Mas mesmo as nossas avós, de alguma forma, plantavam a lua. Porque como elas não tinham absorventes descartáveis, né, elas usavam os paninhos e quando elas lavavam o paninho com o sangue menstrual, elas jogavam o balde, a bacia ali aquela água com o sangue nas plantinhas, no quintal, e as plantinhas continuavam fortes e as nossas avós, a grande maioria, tem uma conexão muito profunda com a medicina das plantas e também com as fases da lua, com os ciclos do ano, né? Por essa conexão profunda com a terra. Essa nossa conexão se perdeu a partir do momento que a gente começou a usar os absorventes descartáveis, né? Então, a gente parou de plantar nossa lua por uma pseudo praticidade, né? Só que os absorventes descartáveis têm muitos elementos químicos nocivos para o nosso corpo, né? Então, ele tem amianto, tem dioxina, tem matéria plástica, né? Tudo que não permite o nosso útero respirar, né? Não permite, imagine um lugar que é escuro, quente, úmido, né? O quanto que algo que abafe, que não deixa respirar, o quanto que isso pode causar muitos desequilíbrios no nosso corpo. Ao mesmo tempo, um absorvente descartável leva de 100 a 600 anos para se decompor. Então, desde o primeiro que surgiu, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, estão todos aí, né? E cada mulher usa em média 11 mil absorventes descartáveis durante sua vida, né? Então imagine o tanto de lixo. Não é de se admirar que antigamente, né, antes da gente usar absorvente descartável, a nossa conexão com o nosso corpo, o nosso sangue menstrual era como uma medicina, porque a gente percebia que a gente jogava o nosso sangue e as plantas fortaleciam. Depois do aparecimento do absorvente descartável, a gente começou a jogar o nosso sangue no lixo. A gente começou a conectar essa medicina tão poderosa que a gente tem com coisas ruins, com lixão, com energias baixas, né? E aí a gente começou a se desconectar do nosso corpo e ver tudo que é feminino como algo ruim, né? Começamos a achar o nosso sangue menstrual como algo vergonhoso que a gente deveria esconder. Então, é muito importante que a gente resgate essa conexão com o nosso corpo. Tá? Logo após a gente começar a usar absorvente descartável, a gente perdeu essa conexão com a fertilidade, com a não fertilidade do nosso corpo também. Por isso que logo depois também surgiram as pílulas anticonceptivas, né? Foram dois portais de desconexão do nosso corpo, que foram os absorventes descartáveis e as pílulas anticonceptivas, tá?
Mas eu trago boas notícias também, que em menos de uma década esse cenário vem mudando muito fortemente em todo o mundo. Há pouco menos de uma década eu já plantava minha lua e eu percebi assim nos meus atendimentos, nos círculos de mulheres, que haviam muitas mulheres que não conheciam essa prática, né? Era muito comum que as mulheres nunca tivessem ouvido falar, nunca tivessem parado para pensar o quanto os absorventes descartáveis eram nocivos para si e para o meio ambiente, né? Então, na época, eu idealizei o movimento Plante Sua Lua, em que eu e outras mulheres, né, a gente viajava o Brasil ensinando, né, tanto a mandala lunar quanto a prática de devolver o sangue para a terra. E eu lembro que em grupos, às vezes de 50 mulheres, quando eu perguntava quantos plantavam a lua, 1, 2 levantavam as mãos, né? Hoje em dia, assim, na maioria dos cursos que eu dou, né, dos lugares que eu vou falar sobre essas medicinas, quando eu pergunto, assim, em grupos grandes também, quantas mulheres já plantam sua lua, é 1 ou 2 que não levantam a mão. A grande maioria já está conectando, né, com seu corpo. Até porque nos últimos anos se popularizou muitos métodos alternativos aos absorventes descartáveis, né? Então o primeiro que surgiu foi os coletores menstruais, né? Então os coletores menstruais começaram com esse resgate, né, de plantar a lua. Ele é muito legal para um início, porque você vê seu sangue todo ali, né? Cada dia com uma cor diferente, você vai ver que ele não tem cheiro. O cheiro ruim é da conexão do contato com o absorvente descartável, que tem muita química, né? Essa aqui é minha canequinha de plantar a lua, inclusive eu tô na lua hoje. Você coloca seu sangue na canequinha, num recipiente junto com água e vai regar suas plantas, né? E elas se fortalecem, né? Além de, como eu falei, nascer as plantas que você está precisando ao seu redor. O coletor é muito legal, a única questão é que você não pode usar muito tempo e ele meio que fecha essa conexão céu e terra que a gente sente, essa intuição, essa inspiração que a gente sente quando está na lua. Então o coletor é muito legal para as mulheres que estão começando essa conexão, mas também depois é importante usar pontualmente. Por exemplo, quando você vai para a praia, né? Quando você não pode usar outras alternativas, tá? Mas você também precisa testar para ver de quais alternativas o seu corpo melhor se conecta, né? Outra opção muito legal são os absorventes de pano, né? 100% algodão. Isso é importante que você, quando for escolher o seu absorvente de pano, que ele não tenha nenhum material impermeável por dentro, sintético, porque isso também não deixa o teu corpo respirar. Então é importante que sejam os 100% algodão, só com fibras naturais. Que é muito simples também, você depois que usou coloca dentro da canequinha, deixa com uma água quente, morna, deixa soltar o sangue, quando esfria você joga nas plantinhas e depois você lava com sabonete natural, né? Algo que não vai ser tóxico para o seu corpo também. E eu tenho os meus há mais de uma década, eles duram muito tempo, né? Uma outra alternativa mais atual são as calcinhas menstruais, né? As calcinhas menstruais também é importante que se procure as que são com fibras naturais, porque existem muitas hoje que são feitas com fibras sintéticas que também não são saudáveis para o nosso corpo, tá? E para você plantar a lua, você faz da mesma forma. Você, né, deixa de molho num recipiente com água morna, espera esfriar, rega suas plantinhas. Mesmo que você mora em apartamento, você pode estar regando os vasos, né? E depois lava com sabonete natural. E também, quando possível, fique de cócoras direto na terra doando seu sangue menstrual, né? Então, você vai ver que ao mesmo tempo que as plantas se fortalecem, o seu corpo se fortalece, a sua memória ancestral de tudo isso se fortalece e você vai despertando para a medicina das plantas que estão ao teu redor, sobre as fases da lua e do sol, que isso não tem nada de excêntrico, isso é natural, isso é a vida acontecendo, né? Quando a gente se artificializa demais, né? A gente acha que isso é algo místico, excêntrico, enquanto é a pura vida, é a pura natureza acontecendo, né? Então, eu sinto que
um dos primeiros passos do despertar feminino é essa conexão com o nosso sangue menstrual e com nossos ciclos, né? Então vamos aproveitar esse mês do Dia Mundial do Plante Sua Lua, uma data, né, criada pela minha irmã Morena, né, que me chamou junto para anunciar quando ela teve essa ideia e que continua levando essa história do Dia Mundial do Plante Sua Lua, né? Eu criei o movimento Plante Sua Lua e a Morena o Dia Mundial do Plante Sua Lua, né, que são movimentos conectados, e dentro desses muitos outros movimentos aconteceram, né, estão acontecendo para esse resgate feminino no Brasil e no mundo, né? Então convido vocês a plantarem sua lua também e perceberem todos os benefícios para o teu corpo e para nossa grande mãe terra, nossa Pachamama. Amor e gratidão, plantemos nossas luas.